Sejam muito bem-vindos os Açores, sejam muito bem-vindos aqui ao Congresso da Nacional da Esclerose Múltipla, a 15ª edição. E os Açores, pela primeira vez, estão cá ou já estiveram antes? O que é que se lembra destas coisas, a Margarida? Eu sou estreante. Eu não sei. Margarida é estreante, ok. Eu sou estreante, eu estou aqui como alguém que vem dar um testemunho de uma doente recente. Portanto, ok. Não então pronto. Então, olha, já sou mais velho do que tu, pá. Nós estamos aqui com a nossa colega Sílvia, que está aqui a entrar. Ela ainda não conseguiu entrar, mas eu posso dizer que hoje temos aqui feito história. Temos estado com 3 sessões em simultâneo, com muita gente a trocar ideias, com assuntos muito, muito, muito importantes e sobretudo, com aquilo que é a nossa vontade de colocar o doente no centro, não é? De sermos capazes de fazer algo pelos nossos parceiros, pelas pessoas com esclerose múltipla, por aqueles que connosco vivem esta doença, não é? E, portanto, ser muito bem-vinda e pronto, passo-te a palavra, o testemunho é teu, as pessoas o meu não querem saber, porque já estão fartos de ouvir. Portanto, vamos embora, Margarida. Então, renovo os votos de boa tarde para todos. Chamo-me Margarida Lalanda, acabei de fazer 60 anos, no dia 1, e tenho esclerose múltipla A3. Pelo menos foi-me diagnosticada A3. E, inicialmente, não se percebeu bem o que era, porque eu comecei a ficar sem uma certa força nas pernas, mas dizia que era do cansaço, era de deitar tarde, era de qualquer outra coisa. Depois, a certa altura, parti uma perna, porque a perna estava muito cansada, a outra estava a sair abaixo, e à terceira vez de fraquejar, não aguentou mais, e parti, e eu percebi que tinha partido por questões neurológicas e não por questões de falta de força nos ossos. E então, quando tirei o gesso, fui fazer fisioterapia e, estranhamente, a perna que eu tinha partido estava na recuperação ótima. A outra não se aguentava em pé. Fui a um neurologista, mandou-me fazer exames, disse, olha, não há nada em termos da zona da bacia, portanto, isso é capaz de já ter os joelhos, a senhora já está com 54 anos. Tudo bem, continuava a ir-me abaixo, de vez em quando estremecia muito, ficava como que a querer cair, mas sem cair. E depois fui a um outro neurologista que detectou que era logo um problema do sistema nervoso central, mandou-me fazer ressonâncias magnéticas e chegou à conclusão de que, na altura, eu estava com uma desmielinização. E ele disse-me logo, olha, isso pode ser ou provocado por algum vírus ou provocado por algumas doenças. A mais comum é a esclerose múltipla, mas nunca conseguimos saber se ela é responsável se eliminarmos as outras hipóteses. Vamos ver o que é que tem de vírus. E, de facto, eu estava com o vírus herpes, que me estava a provocar, isto em setembro de 2015, uma meningite, mais propriamente, meningite e encefalite. E, portanto, fiquei internada 3 semanas para apanhar o antivírus. E ele disse, agora vamos vendo a evolução. Se isso voltar, já não será do vírus. Vamos despistando as várias possibilidades até poder concluir que é esclerose múltipla. E vários especialistas concluíram que era esclerose múltipla em outubro de 2017. Portanto, eu sou, de facto, uma doente recente. Tive a sorte de só ser apanhada por esta best friend forever, já com 50 e tal anos, ou seja, já com a minha vida feita, e não tive, felizmente, os problemas que sei que várias outras pessoas tiveram por terem sido apanhadas muito jovens e não terem podido desenvolver nem a sua vida familiar, nem a sua vida profissional. Não tenho dores, tenho tido muita sorte, afetou-me essencialmente o braço direito, a perna direita, não me afetou para já a parte intelectual, não me afetou para já muito mais, é só a questão da mobilidade e sobretudo do braço direito. E agora gostava de saber o que é que gostaria que eu dissesse, se vamos ouvir outros testemunhos sobre o assunto, enquanto a enfermeira Sílvia tenta conectar-se.
Olha, Margarida, a tua história não é muito diferente da história de muitos de nós, não é? Normalmente as pessoas que têm evoluções de doença muito lentas, não é? Como é o nosso caso, eu também tive uma evolução muito lenta, só fui diagnosticado muito tarde, já aos 45 anos, e portanto também consegui fazer a minha vida toda, carreira, vida familiar, etc. Mas de facto não é assim com todos nós, não é? Há alguns de nós em que a evolução da doença é muito mais violenta e portanto, tudo aquilo que são as comorbidades normais da doença se instalam muito mais cedo na vida e perturbam muito mais toda a nossa funcionalidade, sobretudo, não é? Porque a esclerose múltipla é uma doença que, mais do que nos deixar inválidos, entre aspas, não é? Ela começa-nos a limitar aquilo que é a nossa funcionalidade. E essa é a primeira parte da doença e é sobretudo uma parte muito invisível que os outros não notam, não conseguem, e por isso mesmo não conseguem perceber, não é? Mas que nos marca muito, porque muitas das vezes acaba por nos afastar do mercado de trabalho, acaba por complicar as relações familiares, não é? E todos nós acabamos, de facto, por ter um percurso muito descendente muito cedo, não é? De facto, uma das coisas que para nós é importante hoje em dia é exatamente apelar aos jovens para que se tratem e se tratem respondendo à doença da forma necessária. O que é que isto quer dizer? Se a doença é muito aguda, grave, então eles têm que a travar rápido, porque senão a incapacidade instala-se muito rapidamente. Não é? Nós tivemos a felicidade da doença connosco ter sido um bocadinho mais meiguinha, não é? Mas isso não significa que não nos deixe marcas e que não nos vá complicar o resto da nossa vida, isso vai sempre, não é? Até haver uma cura e uma recuperação, uma possível recuperação do sistema nervoso central, que eu diria que vai ser um dos grandes objetivos deste século, não é? Mas nós se calhar já não vamos viver até lá, mas seja como for, esse é um dos grandes objetivos, é conseguir passar a dar à pessoa a funcionalidade completa do seu sistema nervoso central e, portanto, é por isso que tu ouves falar muitas das vezes da reaminização, não é? E da recuperação completa da mielina, que também depois tem que ser bem ponderada, porque não interessa estar a reamilizar circuitos que já estão estragados, não é? Portanto, o que interessa é reamilizar aqueles que ainda funcionam e não deixar que se percam, não é? E pronto, e de facto é um percurso o teu muito próximo de muitos de nós, não é? Tendo essa característica de que muitas das vezes, aparentemente, nós temos mais sorte, não é? Porque a doença não nos baralhou a vida numa altura crítica, não é? Portanto, de facto eu às vezes penso na minha história de vida, não é? E acho que, apesar de tudo, até tive sorte, passei entre os pingos da chuva, não é? E pronto, mas o que é um facto é que nós estamos cá também para ajudar, e aliás eu aceitei liderar a SPM nacional exatamente porque acho que tenho ainda muita capacidade para dar e sobretudo tenho agora neste momento que já estou aposentado, tenho disponibilidade para dar alguma coisa à sociedade e dar alguma coisa aos outros, não é? E acho que dá-la aos meus pares, àqueles que convivem com a doença como eu, não é? É algo que é nobre e por isso não me importa nada de fazer e fazer com gosto. Acho muito bem. Aqui nos Açores nós temos uma dificuldade acrescida, é o facto de estarmos repartidos por 9 ilhas, só haver 3 hospitais. Temos vários centros de saúde, mas hospitais há 3. Um na cidade de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, um na cidade de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, e um na cidade da Horta, na Ilha do Faial. O que significa que quem tem esclerose múltipla fora destas 3 ilhas tem de se deslocar a um destes hospitais para poder ser acompanhado. E daí a necessidade que a enfermeira Sílvia manifestou juntamente com várias outras pessoas em São Miguel
de se criar uma delegação da SPEM nos Açores que pudesse servir o conjunto das ilhas. E esse aspecto é importante, porque muitas vezes as pessoas nem sequer sabem da existência de soluções que tornam a vida mais fácil. E é por isso que eu penso que é muito bom haver uma delegação e haver uma partilha de experiências, de possibilidades, de disponibilidades, de maneiras diferentes de olhar, porque já percebi que, em termos da SPEM, se funciona muito com as experiências pessoais e como elas podem enriquecer todos. E por isso a necessidade de se criar aqui, em pleno Atlântico Norte e sem grandes proximidades continentais, um núcleo de apoio. Então era exatamente essa a preocupação. Ok. Deixa-me dizer-te que os Açores, neste momento, estão a ser bafejados, não é? Porque a SPEM de 0 delegações, neste momento, já tem 2. E isso é bom, é ótimo. É ótimo. E ainda bem que elas apareceram e ainda bem que se estão a integrar dentro da rede nacional, não é? Também te posso confidenciar que para mim foi uma surpresa ver que mais gente se tem juntado nestes últimos tempos à SPEM. E a razão é muito simples. Nós temos tido a capacidade de fazer chegar a nossa voz mais alto, não é? Mais próximo das pessoas, de uma forma mais vigorosa. E isso tem tido como resultado, de facto, muito mais gente se tem aproximado da SPEM do que era tradicional. Normalmente aproximavam-se da SPEM as pessoas que estavam em situações já com a doença muito avançada e muito debilitada, a pedir-nos ajuda. E hoje não, hoje já vemos muitos jovens, já vemos muitas pessoas em idade adulta e profissionais que nos procuram exatamente para tentar perceber como é que podem ultrapassar as dificuldades cotidianas, não é, que a doença nos coloca. E, sobretudo, procuram-nos também para perguntar se precisamos de ajuda. Isso é muito compensador, não é? Eu queria perguntar a mesma coisa. Tem havido um aumento do número de casos de esclerose múltipla ou tem havido mais visibilidade? É a minha dúvida. Porque quando eu começo a falar com alguém, digo, o que é que tu tens? Sabes, esclerose múltipla? Acho que tinhas tido um AVC. Eu disse, não, olha, os sintomas até são parecidos, a fisioterapia até é parecida, mas as razões são diferentes. E depois, uns tempos mais tarde, alguém me diz, olha, aquilo que tu disseste que tens, afinal, o filho de um vizinho meu também tem e é bem mais novo do que tu. Olha, afinal, uma tia minha também teve. Isto é, as pessoas começam a ficar mais despertas, é a sensação que me dá. Não sei se têm dado também um aumento do número de casos. Houve agora um estudo nacional e que demonstra isso mesmo que acabaste de dizer, que é, de facto, há já uma percentagem muito importante da população portuguesa que já ouviu falar e conhece alguém com esclerose múltipla. E isso é marcante porque nós ainda continuamos naquela franja das doenças raras, não é? Já não somos não tão raras assim, ainda bem, porque senão não havia investigação nenhuma. Pois, já não somos tão raros que não interesse investigar e desenvolver terapias, não é? Mas ainda continuamos a ser, de facto, bastante... Ainda bem que somos uma minoria. Uma grande minoria. Somos uma minoria muito ruidosa, é um facto. A SPEM e as associações congêneres da SPEM, na área da esclerose múltipla, não só em Portugal como no estrangeiro, são normalmente porta-estandartes, ou seja, são associações muito aguerridas, muito bem organizadas e que sabem muito bem qual é o caminho que pretendem trilhar, não é? Nomeadamente nos países anglo-saxões, são verdadeiras estruturas profissionais de lobbying e ao fim e ao cabo também de acompanhamento e de tratamento e de cuidar, não é? Mas nós aqui à nossa dimensão pequenina que temos, não é? Apesar de tudo, temos tido algum destaque naquilo que é a imprensa, temos tido algum destaque naquilo que é a atenção dos políticos, a atenção do governo, portanto não nos podemos completamente queixar. Podemos dizer que não fazem aquilo que a gente quer, é outra coisa, não é? Portanto, vão fazendo à moda deles, mas pronto, mas vão fazendo alguma coisa.
Uma coisa que me parece também interessante e que eu tenho assistido aqui no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, é a colaboração entre as pessoas que estão interessadas em dar maior visibilidade à esclerose múltipla e as pessoas relacionadas, por exemplo, com a consulta da dor, com todo um conjunto de dificuldades, porque tem havido algumas sessões, justamente aqui no hospital, organizadas pela enfermeira Sílvia, organizadas pela médica responsável pela consulta da dor, organizadas por associações de médicos de medicina física e reabilitação, de fisioterapeutas, psicólogos, e que têm-se juntado, feito sessões coletivas, precisamente para se perceber o que é que pode haver de comum em beneficiar pessoas que têm esclerose múltipla com pessoas que têm outras patologias, no fundo, não só rentabilizar estruturas, como rentabilizar a boa vontade das pessoas. E acho que essa é uma dimensão que me parece muito útil. Tenho participado em algumas reuniões dessas e penso que tem sido muito importante. Deixa-me dizer-te, eu ainda há bocadinho não te respondi completamente. Portanto, há de facto também uma maior atenção para a doença, porque há na comunidade médica já um maior conhecimento daquilo que são os sintomas invisíveis da doença, não é? E já começam a desconfiar, não é? Já começam a desconfiar das pessoas apresentarem sintomas e depois curarem-se inexplicavelmente, não é? Já começam a desconfiar de situações que são recorrentes e que são episódios que nunca mais desaparecem. E isto quer dizer o seguinte, quer dizer que aqueles sinais, aqueles sinais que os ciclos da doença despertam em nós, não é? Por exemplo, falta de vista, por exemplo, dormência, por exemplo, um desequilíbrio, dor de cabeça, enfim, dor, etc. Já estão a criar nos médicos curiosidade, ou seja, já não dão aquela resposta típica, olha, tome lá um paracetamol que isso passa, não é? Já não nos dão essa resposta, já começam a ficar mais curiosos, afinal, o que é que este tipo tem e tal, não é? Se calhar o melhor é você ir falar com o neurologista, se calhar é melhor fazer uma ressonância magnética, pronto. E como sabe, a nossa doença é uma doença que é diagnosticada por defeito, não é? Ou seja, se nada do resto for, só pode ser, não é? Até porque esta é uma doença totalmente desconhecida. Nós sabemos hoje muito, muito pouco para além daquilo que o Sr. Charcot deixou como testemunho, e já o deixou há 100 anos, não é? E portanto, continuamos a não saber, de facto, qual é a origem disto, não é? Só a resposta a essa pergunta era uma resposta de milhões, não é? Porque continuamos a não saber. Porquê a Margarida? Porquê eu? Porquê 2 milhões e tal de pessoas na Europa? Enfim, porquê? Não é? Claro. E a razão é simples, é porque, de facto, esta não é uma doença qualquer. Esta é uma doença que, muito provavelmente, é uma doença que tem a ver com todo o nosso sistema dinâmico, não é? Com tudo aquilo que nós somos enquanto pessoa, e que, por algum motivo, desequilibra o nosso sistema imunitário que depois ataca o nosso sistema nervoso central. Porque na realidade não é mais ninguém a não sermos nós, não é? Que disputamos essa agressão ao sistema nervoso central. E pronto, e de facto aquilo que a gente pode fazer e aquilo que os médicos fazem é manter o nosso sistema imunitário sossegadinho, quietinho, para não se mexer muito, que é para não aparvalhar, não é? Ou seja, basicamente o que fizeram, meteram só a primeira mudança no carro, não é? E o gajo não pode usar nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, se não estampa-se. Mas não achas que os conhecimentos em termos da medicina têm avançado bastante agora, sobretudo com a cooperação entre várias áreas da medicina em relação à esclerose múltipla? Continuam a não saber o que é que provoca, ou seja, porque é que uma pessoa tem e outra não. Mas quanto ao que se pode fazer, a sensação com que eu fiquei é de que a evolução em termos da medicação tem sido grande. Nós vemos agora pessoas a serem tratadas com comprimidos, outras com a injeção semanal
individual, outras pela perfusão mensal, outras aquelas sistema 2 vezes por ano. Isto é, há várias modalidades e parece que as pessoas estão a responder melhor. Portanto, dá-me a sensação de que a esperança se deve renovar, porque Sim, em termos dos avanços médicos têm sido bastante significativos. Não me entenda de forma incorreta. Há muita investigação, felizmente há muita investigação. Felizmente nós despertamos muito interesse em muitas companhias. Há várias razões para isso. Uma das razões é que os grandes problemas também desafiam as grandes paixões, não é? E, portanto, estas equipas científicas têm uma paixão muito grande por grandes problemas e grandes desafios científicos e, de facto, a esclerose múltipla é reconhecidamente na área médica um enormíssimo desafio. Mas depois também te posso dizer que aquilo que estavas a dizer das equipas serem cada vez mais transdisciplinares, ou seja, cada vez integrarem mais especialidades, mais conhecimento de outras áreas, é exatamente o reflexo de se perceber que este é um problema sistémico, não é? Que é um problema que afeta e que, ao fim e ao cabo, molda a nossa resposta de formas totalmente diferentes. A minha resposta é diferente da tua, é diferente de outras pessoas. De vez em quando as nossas respostas cruzam, são idênticas, mas depois eu vou para um lado, tu vais para o outro. Não é? E aquilo que nós sabemos é que globalmente vamos ficando todos pior com o avançado da idade, não é? Aliás, estive agora num congresso em que o tema era envelhecer com MS, não é? Quais são os padrões que depois se notam que vão sendo iguais ao longo da progressão da doença. Aliás, eles falavam de uma coisa que eu achei uma alegoria fantástica, não é? Eles comparavam o nosso cérebro a uma piscina. Mas uma piscina que por baixo iam começando a aparecer erupções. Um bocadinho como aos Açores, não é? Montes subaquáticos. Erupções eu conheço. Erupções vulcânicas, dá para perceber. Montes submarinos, não é? E que depois, com o avançado da nossa vida, a piscina ia vazando. É? E os montes que não se notavam quando éramos jovens e que não eram dificuldade à navegação, de repente os navios tiveram que começar a dar voltas à volta dos montes. Não é? Uma imagem engraçada. Não é? E depois, a determinada altura, quando a piscina começa mesmo a vazar a sério, a malta já não tem passagens. Não é? A terra já bloqueou a passagem do navio e, portanto, olha, chapéu, já não há comunicação. Não é? E, de facto, o nosso cérebro funciona através de redes de comunicação, de redes normais. Não é? Portanto, mas foi uma alegoria fantástica. Muito interessante, muito bem visto. Nem sempre meter água é mau. E então, exatamente, portanto, nós temos que meter água. Atlântico, é preciso saber meter água, saber a água que se mete. E aqui nos Açores nós sabemos escolher a água que se mete. E é por isso que, por exemplo, eles referiram uma coisa extraordinariamente importante, e eu acho que é uma mensagem importante para todos os que nos estão a ouvir. Nós temos que estimular o nosso cérebro e temos que o fazer através de todas as funções que dependem dele. Ou seja, nós temos que ler, temos que pensar, temos que escrever, mas também temos que caminhar, temos que correr, temos que respirar, temos que fazer todas aquelas funções para o qual o nosso cérebro se desenvolveu, não é? Eu vou contar só uma coisa, se me é permitido. Enquanto eu estive internada às 3 semanas no hospital por causa do vírus herpes, que me provocou a meningoencefalite, eu todos os dias fazia muito sudoku. O neurologista, quando me ia visitar, ria-se. Isto eu não posso estar aqui a descurar isto. E ele, a senhora vai ficar especialista nesses sudokus. Isso não lhe vai servir para outras coisas. Eu disse, não. Pois, ele de facto tinha razão. Uns meses depois, eu estava a demorar muito mais tempo a fazer sudokus e mesmo aquela especialidade que eu achava que tinha, já não estava a funcionar. E afinal, aquilo não me ajudou para a memória, aquilo não me ajudou para a destreza mental. Tive de fazer outros exercícios para essas outras coisas. Claro, como é sem dúvida, exercícios, a memória treina-se, eu sempre treinei a minha, mas não nos podemos fiar num só exercício.
façamos os sudokus, mas façamos também essas outras coisas todas. Sim, música, tem que fazer coisas com as mãos, etc. Exatamente, fazer manualidades, fazer caminhadas junto à praia, fazer tudo aquilo que nós consiga fazer, e aquelas que não conseguirmos fazer, procurarmos especialistas que nos ajudem a recuperar essas funcionalidades. Tem sido muito bom para mim a fisioterapia. Exatamente. Eu tenho a falta de pessoas com esclerose múltipla nos centros de fisioterapia onde tenho ido. E tenho perguntado às terapeutas, o que é que se passa? A minha neurologista diz que passa requisições de indicações para fisioterapia aos seus pacientes com EM. Eu vejo tão pouca gente aqui. E as terapeutas têm-me dito, são poucos os médicos, fisiatras, de clínica geral ou de outra especialidade que não seja neurologia, que passem receitas para sessões de fisioterapia. Porque partem do princípio que, por ser uma doença crónica, já não há nada a fazer. Não é como quem teve uma luxação num ombro ou como quem partiu uma perna. E então não vale a pena estar a investir, o que é um erro. Isso é um erro enorme. Não é um erro. Só os terapeutas nos fazem bem os exercícios, como nos ensinam a fazer em casa, e de facto ajuda imenso. Ou seja, é uma discrepância que eu encontrei. Estava à espera de encontrar muito mais gente com esclerose múltipla nos sítios de fisioterapia. Não. 1, 2, 3 pessoas, coisa rara. AVCs, 5, 6, 7, e sempre a aumentar. Claro. Depois as outras coisas normais. Mas, Margarida, de facto havia uma leitura errada da doença que acabou por se cristalizar um bocadinho ao longo das décadas, não é? Antigamente aconselhava-se às pessoas, não faça, porque também não percebiam, não se esforce muito, não vá para a piscina, não faça exercício, não, porque depois você fica demasiado cansada e depois aquilo é uma grande confusão. Na realidade, isso é um erro. Hoje já se afastou essa ideia e já se consegue perceber que é um erro. Não é? A piscina, de facto, tem ali alguns limites. Não é? A água não deve estar demasiado quente, porque senão interfere com a distribuição do sinal, não é? Portanto, interfere com a nossa capacidade de controlar os membros, não é? Mas se tiver uma temperatura tépida, é ótima, para nós é fantástico. Acabou de entrar o Dr. Pedro Lopes, neurologista. Não sei se pode dar a palavra. Okay. Já nos está a ouvir. Bom dia, estão-me a ouvir? Nós estamos a vê-lo. Pode pôr a sua câmara. Espera aí que não conseguem ver, não é? Espera aí. Não, senhor. Não. E agora? Agora já conseguimos ver. Sim, senhora. Continuamos a não conseguir ver a enfermeira Sílvia. Não sei se já consegue pôr a sua câmara, a enfermeira Sílvia. Não, pois, a enfermeira Sílvia, a enfermeira Sílvia entrou, mas está com a câmara e o som completamente bloqueado. Não, pronto, infelizmente. Não está fácil. O Dr. Pedro Lopes, como neurologista, terá de certeza coisas muito interessantes para nos dizer aqui pelo Núcleo dos Açores. Não sei, posso começar? Querem? Posso já começar? Pode, claro. Então, isto é uma conversa. Hoje já estamos na reta final do dia do Congresso. Pois, portanto, já estamos é um dia grande. E, portanto... A Silvia já está com câmara. Sim, também já vejo. Pronto, em primeiro lugar, boa tarde. Queria agradecer o convite que me fizeram para falar um bocadinho, muito sucintamente, do panorama da esclerose múltipla nos Açores, não é? Claro que mais concretamente sobre o panorama em São Miguel e em concreto no hospital onde eu trabalho, no Hospital Divino Espírito Santo. O que é que eu tinha para dizer? Primeiro dizer que em termos de, e começando por falar um bocadinho na prevalência e incidência da doença, dizer que realmente não há grandes estudos feitos de prevalência e incidência nos Açores, dizer que há um estudo feito em São Miguel que mostra uma prevalência de 34,3 em 100 mil habitantes e uma incidência de 2,04 em 100 mil pessoas, portanto são números mais ou menos parecidos com aqueles encontrados em alguns estudos do continente. Isto para dizer que de facto a esclerose múltipla, à semelhança de outros, Portugal continental por exemplo, tem uma boa prevalência, é portanto uma patologia importante no panorama da neurologia nos Açores. E dizer que temos, e claro que falando mais no Hospital Divino Espírito Santo, neste momento 58 doentes com um diagnóstico de esclerose múltipla e a realizar terapêutica modificadora da doença. Claro que destes 58 doentes, não temos doentes só de São Miguel, temos destes 58, 47 são de São Miguel e 11
são de outras ilhas, e entre estas outras ilhas temos Flores, Graciosa, Corvo, portanto acabamos por tratar no Hospital Divino Espírito Santo em São Miguel uma panóplia de doentes de outras ilhas, não é? Pronto, também penso eu que o objetivo deste congresso seria também tentar perceber e esmiuçar um bocadinho as dificuldades que nós encontramos no tratamento da esclerose múltipla, nomeadamente nos Açores, e fazendo assim um pequeno apanhado do que será mais relevante, dizer primeiro que, claro, e obviamente sendo os Açores 9 ilhas, não é? Portanto, tem uma posição geográfica, eu diria, única, não é? No panorama nacional, quer dizer, não há outra região que tenha assim 9 ilhas e que seja tão complicado às vezes transporte entre umas e outras, portanto são situações diferentes e que causam aqui algumas diferenças até na forma como tratamos estes doentes. Primeiro dizer que só temos neurologia em 3 destas 9 ilhas, só temos em São Miguel, na Terceira, no Faial, e em termos também de equipamentos, por exemplo, de ressonância, tão importantes para fazer o diagnóstico e mesmo o seguimento destes doentes com esclerose múltipla, só existe um equipamento de ressonância em São Miguel e outros na Terceira, portanto são dificuldades que nós encontramos. Posso dizer que os doentes têm alguma dificuldade no acesso a consultas de neurologia, porque realmente há poucos neurologistas e só há neurologistas em 3 ilhas. Essas consultas muitas vezes levam tempo, obrigam a grandes deslocações, e se pensando, por exemplo, em doentes de outras ilhas, que não estas 3 que têm neurologia, para doentes com esclerose múltipla que tenham alguma incapacidade, é sempre uma complicação e acho que é algo a referir. Portanto, destacaria então a dificuldade no acesso a consultas de neurologia, a necessidade de deslocação e também um outro aspecto importante, que é o facto de nós não termos, nem em São Miguel nem na Terceira, neuroradiologistas propriamente ditos, nem propriamente grandes equipamentos de ressonância. Portanto, dizer que São Miguel agora, muito recentemente, tem uma ressonância 3 Tesla que está agora a começar a funcionar, mas tinha uma ressonância de 1 Tesla, e na Terceira, no Hospital do Santo Espírito, temos a ressonância de 1 Tesla e meio, portanto são também dificuldades importantes e que eu acho que causam um atraso significativo, quer no diagnóstico destes doentes, quer também uma dificuldade no seguimento destes doentes a longo prazo. Portanto, se tivesse que destacar 2 dificuldades principais, seria realmente esta, o facto de haver poucos neurologistas em poucas ilhas e a dificuldade de acesso às consultas, e também a dificuldade, por falta de equipamentos, também de neuroradiologistas, na realização dos exames, ou seja, nomeadamente ressonância, que é o exame primordial, que é para diagnóstico, é para seguimento desta patologia. Um outro aspecto importante será dizer que, em termos também de discussão de casos, por exemplo, fazemos uma reunião insular anual com neurologistas da Madeira e com neurologistas sempre convidado do continente, o que é sempre bom, permite sempre um outro olhar sobre estes doentes, uma discussão de casos mais complicados. E pronto, e são estes os aspectos, assim, pelo menos, que eu queria trazer aqui e iniciar, assim, mais operacionais do que é tratar a esclerose múltipla aqui, nomeadamente em São Miguel, que é onde eu trabalho. Ok, muito obrigado. Eu não sei se a enfermeira Sílvia já tem finalmente áudio. Eu áudio tenho, agora não sei se me ouvem. Epá, tão bom ouvir a sua voz. Bem-vinda! Isto deu luta hoje. Isto hoje nem lhe A senhora é uma mulher de lutas. Pronto. Enfermeira Sílvia, força, então é seu palco. Eu ia dizer, doutora Hélia, que ia apresentar a nossa associação, não é? Não, porque eu deleguei-lhe essa função, acho que ela merece. Não, já colaborou, acho que merece e pelo menos a mim já me conhecem para conhecer as outras pessoas também que estão a colaborar com a gente. Não, mas agora eu queria lhe lançar assim o desafio. Até porque eu ouço falar da delegação dos Açores de São Miguel já há bastante tempo. Pois, isso é outra história. Não foi fácil. Mas esquecemos a história, não interessa. O que interessa é, de facto, qual foi a vossa motivação para abraçar a SPEM e abraçar este movimento, ao fim e ao cabo, de advocacia pelos doentes, advocacia... Apoiá-los, essencialmente apoio. De vida das pessoas. Exato. Eu sou enfermeira, como o senhor sabe, tive esclerose múltipla há 17 anos, em 2004, e senti perdida.
E andei muito tempo para detectar, para chegar ao diagnóstico, tive bastantes lesões, fiquei bastante debilitada e as pessoas viram as minhas sequelas, as minhas queixas como um ar de gozo, de dormência, de que esta agora que está com dormência, não sei o que mais. Moral da história, eu fui-me orientando, mas chegou uma altura na vida que eu não tinha capacidade, não tinha a noção que andava mal, que tinha dificuldade em andar, que tinha dificuldade, que tinha um tremor acentuado e tive o privilégio e a sorte de ser apoiada pelas pessoas que me encontravam e viam assim, olha, tive uma doutora, por exemplo, a medicina física, a doutora Sabrina disse assim, olha, só chegou amanhã quero às 8 horas no meu consultório, amanhã. Porque eu não tinha noção, eu andava lá para trás e para a frente e as pessoas vão se adaptando às incapacidades e vão criando defesas e resistências que não conseguem se perceber das incapacidades que têm. E acho importante e fundamental, no meio disto tudo, e eu acho a necessidade da associação para apoiar, orientar as pessoas, porque eu tive o privilégio de ser orientada por as pessoas que me viam. Porque senão eu ainda continuava sem certas coisas que não estava desperta, nem eu também estava desperta para essas situações. Quem está de fora consegue observar e detectar mais rapidamente as necessidades. O Dr. Pedro sabe que eu, no último seminário que fizemos lá, eu quase que não se conseguia escrever e foi a doutora Marina que me disse, olha, você precisa de uma alteração da medicação. Pronto. E são coisas assim que eu tive o privilégio de ter, mas quem não está no hospital e quem não tem conhecimento, não tem a noção da sintomatologia, dos sintomas, passa despercebido, aquilo já começa a ser uma coisa banal, já a gente aprende a viver com aquilo. E a gente, sendo alertado, e eu ainda hoje disse que eu tive consulta com a doutora Sabrina, ainda hoje lhe disse, ela não sabe a qualidade de vida que me deu o facto de me encaminhar para a fisioterapia. Ela não sabe, a doutora Marina não sabe a qualidade de vida, continua com tremor, a nível de telemóveis, a nível de coisas, é muito complicado, mas melhorou muito, muito a minha qualidade de vida. O tremor diminuiu. Deixa-me dar-te então uma novidade que se calhar tu não tinhas apercebido. A classe profissional mais representada na direção da SPEM, ao fim e ao cabo nos órgãos da SPEM, nas delegações, é dos enfermeiros. Mas olha, precisam ser muito sensibilizados, vai-me desculpar que lhe diga. Mas deixa-me dizer, nós temos... a nível profissional, no meu serviço. Contigo, porque quando eu tive a sintomatologia foi uma classe muito crítica, muito, muito deselegante. E mais não digo. Está tudo dito. Mas sabes porquê, não é? Porque não conseguem perceber. Os sintomas são demasiado invisíveis. E depois dizem assim, aquela lá está, aquela a armar-se, lá está aquela a fugir às responsabilidades e ao trabalho duro. É sempre a mesma conversa. E Sílvia, nesse trabalho em particular, não é? Mas é em todos, não é? Porque os relatos que nós temos das pessoas com esclerose múltipla e os problemas que elas têm no trabalho são sobretudo com os colegas, nem sequer são com as FIAs nem com os patrões, são sobretudo com os colegas. Foi o que eu disse à doutora Margarida, ela teve sorte, inicialmente teve apoio, eu não tive, eu fui vista como um pretexto talvez, eu acho que as pessoas não me viam como patologia, mas via assim como, vem agora esta com dormências, vem esta agora que não pode fazer forças, tem contraturas, e foi vista no sentido de querer me despachar, não querer trabalhar talvez, eu não sei, não quero saber. Pronto. Sim, mas Sílvia, fica com a ideia que a SPEM está a trabalhar exatamente nessa questão do estigma e no estigma relacionado com o emprego. Porque uma das coisas que nós não podemos tolerar de maneira nenhuma é que nós não possamos, se quisermos, angariar o nosso sustento. E, portanto, isso não nos podem tirar. E não nos podem mandar para a margem, não nos podem mandar para o desemprego. Para a reforma com o rendimento mínimo. Ser realista. E tu sabes o que é que isso significa, não é? Significa o caminho para a pobreza, significa... Exatamente, quanto mais a gente precisa, deixa de poder económico, precisa de mais medicação, mais apoios, mais adaptações e não tem poder económico. Mas isso é
isso é ultrajante para a nossa condição de ser humano, não é? Portanto, e a SPAM tem que proteger-nos exatamente isso. E essa é a missão principal da SPAM. Eu, enquanto presidente da SPAM, acho que essa é a batalha que vale a pena lutar. As outras também são importantes. Mas são importantes, mas essa é essencial. Que é a batalha da dignidade, é a batalha que nós temos que travar. E tirar as pessoas de cá para fora, porque há outras patologias, há diabetes, também dá a cegueira, dá amputações, dá isso tudo, há obesidade, há isso tudo, há várias patologias crónicas, hipertensão, problemas cardíacos, isso tudo, e ninguém se esconde. Vamos assumir a nossa patologia e lutar pelos nossos direitos. Claro, temos que o fazer, e temos que fazer com o peito aberto à luta. Não podemos ter medo de assumirmos a nossa condição e, sobretudo, também não podemos sofrer qualquer discriminação por isso mesmo, não é? E, portanto, essa é um bocadinho a mensagem que nós temos que fazer chegar, não é? Hélia, vamos, agora é a tua vez, conta. Ouvi dizer que tu ias falar aqui da nossa... Não, eu sou muito bonita, sou muito alta, muito loira, muito magra, muito olhazinha, então fico bem nas fotografias. Então a Sílvia aproveitou e disse que realmente ficava como se assim alta e loira, os cabelos ondulados, grandes. Portanto, o que nós queremos fazer, basicamente, e começar por nós as duas, e somos um grupinho pequenino, a gente queria um bocadinho desmistificar a esclerose múltipla. As pessoas têm vergonha, aqui pelo menos eu falo pela realidade em São Miguel, as pessoas têm vergonha de ter esclerose múltipla, as pessoas têm vergonha de dizer que têm esclerose múltipla. E, por exemplo, eu se digo a alguém, eu tenho esclerose múltipla, doutora, mas tem esclerose múltipla, mas isso é da cabeça, fica dentro da cabeça. Portanto, as pessoas acham que eu vou ficar com déficit cognitivo ou que tenham um déficit cognitivo. E nós o que a gente precisava era que as pessoas saíssem da sua casa, da sua bolhinha e viessem para fora, viessem para nós e que nos dissessem assim, olha, não sei a quem é que é de me dirigir, qual é o neurologista, quem é que há de neurologistas, onde é que eu faço uma ressonância, quais as medicações que existem, preciso de um psicólogo, preciso de um psiquiatra, preciso de um amigo. Esta semana a enfermeira Sílvia telefonou-me, estava a chorar na quarta-feira, e ela disse, manda ter comigo, vamos tomar um café, vamos beber um gin, vamos qualquer coisa. A gente às vezes precisa de ter um grupo de pessoas que sentem a mesma coisa que nós. Eu tenho a sorte de ter uma família que me apoiou muito desde o início, mas há quem não tenha, há quem ache que a esclerose múltipla é uma desculpa para não trabalhar. Eu, por exemplo, eu fui fazer uma junta médica já há uns anos atrasados e fui a uma reunião da escola, que eu sou representante dos pais, e arranjada, não é? E cheguei lá e o médico que me atendeu, e eu peço desculpa ao Dr. Pedro Lopes porque é novinho, e eu acabei o meu curso em 1996, mas eu acho que a gente na altura aprendia mais qualquer coisa de ética. O médico que me atendeu, o delegado de saúde na altura daqui da Ribeira Grande, nunca olhou para mim, perguntou-me assim, então, tem esclerose múltipla? Diz que tem esclerose múltipla? E eu, dizem que sim. Quer um atestado para comprar um carro? E eu disse, não senhor, acabei de comprar um carro. Porque vocês vêm para aqui pedir atestados de incapacidade para comprar carros. E eu, não, eu por acaso comprei um carro, o meu pai morreu, deixou-me uma boa herança e comprei um carro. Comecei-me a rir. E ele era assim, então, mas você não tem aspecto de quem está doente. Eu disse, pois eu não sabia que tinha que ter aspecto de estar doente, eu gosto de me arranjar, gosto de... Sabe, esclerose múltipla não é bem uma doença. E eu, desculpe. E eu disse, olha, se calhar está a confundir com fibromialgia, mas neste momento já é doença também, já é considerado doença. Porque vocês vêm para aqui, pedir atestados de incapacidade para não trabalharem. Eu disse, olha, eu trabalho 10 horas todos os dias, sou mãe a 200% que tenho 2 filhos, estou em tudo o que é coisas para estar, só me falta estar no futebol.
É assim, eu, desculpa para não trabalhar, não tenho, até porque se eu não trabalhar, como se eu trabalhar independente, não ganho. E ele, porque não sei o que é, continuo a achar que isso não é uma doença. Eu disse, bem, quando eu não ando, é uma doença. Quando eu tenho que andar de fralda, é uma doença. Quando eu não consigo me levantar e estou cansada e não consigo sair do sofá, é uma doença. Quando eu não consigo, quando eu vou fazer uma caminhada e não sinto que me entra uma pedra no pé e faço uma ferida porque entrou uma pedra e eu não senti, é uma doença. Isso é mais dos nervos, isso é mais dos nervos. Primeira vez que eu fui ao hospital, eu estava grávida para o meu filho, 2004. Fui ao hospital de Ponta Delgada com paralisei o lado esquerdo de tudo. Acordei de manhã sem mexer o lado esquerdo do corpo. E tinha 33 anos, estava numa segunda gravidez do meu marido, não é? Não sei, mas era do meu marido. E eu fui atendida na urgência do Hospital de Ponta Delgada e o médico dizia-me que era stress. Eu disse, eu não tenho stress, não estou nervosa. As grávidas ficam todas nervosas. Mas eu não estou, é uma segunda gravidez programada do meu marido, quer dizer, não é bem... Pronto, eu tive uma semana que nunca andei, ninguém sabia o que era, fizeram montes de exames, montes de coisas, ninguém pôs a hipótese da esclerose múltipla. Passou. Ao longo dos anos fui sempre tendo uns episódios, fui sempre sendo diagnosticada por... Só faltava dizer que era um ataque de histerismo. E uma das vezes o meu marido é do Alentejo, a gente mora aqui nos Açores, o meu marido estava de férias e eu fiquei sem mexer uma perna. E a médica, uma médica que até a nossa amiga dizia, isso é falta do marido. Disse, bem, não é bem isso. Portanto, há uma dificuldade no diagnóstico. Quando eu, em 2014, notei que tinha qualquer coisa mal comigo, que eu deixei de sentir as mãos, os dedos da mão esquerda, não sentia a perna, não sentia o couro cabeludo, não sentia novamente quase o lado esquerdo de tudo. E fui falar com a doutora Marina e fui muito bem aconselhada por ela, e ela foi uma pessoa fabulosa e tenho muito a agradecer-lhe porque ela foi fantástica. A partir daí foi tudo muito rápido. Também não sei se dada a conhecer as pessoas ou não, o diagnóstico foi muito rápido. Em 15 dias eu tinha o diagnóstico em cima da mesa. E depois quando eu tive o diagnóstico de esclerose múltipla, eu pensei, e agora, o que é que eu faço? Porque assim, a primeira ideia que eu tinha, a ideia mítica que eu tinha da faculdade quando andava em medicina, era que a esclerose múltipla era uma sentença de morte, uma sentença de invalidez. Neste momento não é essa a realidade. Faltou-me aquilo que nós queremos propor agora aos nossos companheiros de esclerose múltipla, que é alguém que nos diga, tem calma, podes ir aqui, podes ir ali, há essas medicações, há esse tratamento, há aquele tratamento. Por exemplo, a nossa farmácia do Hospital de Ponta Delgada ajuda-nos muito nessa situação. Eu sou aquele tipo de paciente que já passei por quase todas as medicações e já tive quase todos os efeitos secundários de todas as medicações. Tenho um repertório. E por acaso sempre tive um acompanhamento excelente pelo Hospital de Ponta Delgada, sempre. Muito bom, o serviço de neurologia, não é por estar aqui o Dr. Pedro Lopes, ele já esteve comigo em consulta, são todos extraordinários, ninguém me pôs em causa o diagnóstico, nem os tratamentos, e são de maneira que eu telefono e chego lá e digo, eu não estou bem, e ninguém me diz, estás errada, toda a gente me ajuda. Mas eu sei que nem todas as pessoas que têm esclerose múltipla têm esse tipo de ajuda. Nem todas as pessoas têm facilidade de acesso a um colega a pedir ajuda. Nem todas as pessoas que têm esclerose múltipla têm a capacidade de acesso aos seus direitos como funcionárias das empresas. E tive uma vez uma moça que me dizia, eu não quero dar a cara que tenho esclerose múltipla porque tenho uma colega que teve cancro e foi posta de lado. E eu disse, querida, mas isso
eu não quero que ninguém saiba, é uma vergonha ter esclerose múltipla. É assim, nós não podemos ter vergonha de ter uma doença que não é nossa culpa. A gente está a lutar para que as pessoas aqui na nossa ilha tenham alguém para se apoiar. Faz falta um amigo que tem esclerose múltipla e que nos diz, esse cansaço é normal. A gente diz assim, eu não consigo me levantar. Há dias que eu digo, não, eu não posso ir, eu não consigo ir. E é preciso alguém que nos diga, como eu tive na quarta-feira, pronto, não entras em casa, não vais para casa, não vais chorar, vais arrebita, vamos... A gente precisa de ter apoio. E acho que a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla a nível nacional está muito bem organizada. E nós cá estamos assim desamparados. E a gente queria pedir o vosso apoio. Mas queríamos também pedir o apoio dos neurologistas para tentarem convencer os seus utentes a que nós não queremos, não vamos divulgar quem eles são, não queremos que eles tudo desapareçam, não queremos que eles deem a cara na televisão, nos jornais. Nós queremos que eles saibam que nós existimos e que nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Estamos todos na mesma base. É isso que a gente precisa. Muito bem, Hélia. Se tu estás a perguntar diretamente ao Presidente, o Presidente só te pode dizer, força, chuta. Da nossa parte, estamos completamente disponíveis para ir aí todos a nadar e mudar isso de uma vez por todas. Tem que fazer teste de Covid, antes de 72 horas. Olha, deixa-me só dizer-te uma coisa. Tu contaste aí um episódio que, de facto, entronca pelas questões também da deontologia e enfim, e que para nós é um bocadinho sério. Nós já falámos com alguns médicos sobre isso, e que tem a ver exatamente com a atitude dos médicos de saúde pública que estão nas juntas médicas. Tenho incapacidade. Desculpe só dizer uma coisa. Ele deu-me, eu exigi que ele me fizesse o atestado de multiusos. Ele deu-me de incapacidade 0,01%. Ok. Conseguiu-te arranjar... 0,01%. Conseguiu-te arranjar 0,01%. Pronto. Mas okay. isso só mostra duas coisas. Primeiro, mostra que há uma diferença clara no acesso à especialidade de neurologia e à especialidade de medicina e saúde pública. Não é? Uma é mais difícil de acesso de todas, a outra é para os gajos que não estudaram. Não é? Basicamente, que andaram a arrastar-se pelos bancos. Mas eu por acaso disse-lhe, eu na altura, na junta médica, eu cheguei a uma altura que eu passei-me, eu disse a ele, olha, desculpe lá, não sei onde é que andou a estudar, mas eu estudei no Hospital de São João. E nós, na Faculdade de Medicina do Hospital de São João, quando um doente entra, a primeira coisa que a gente lhe diz é bom dia e o seu nome, o senhor nem se identificou. A sua única preocupação era saber se eu queria comprar um carro. Eu acabei de comprar um carro. Pois, mas repara, agora, também nós temos a noção que eles fazem as juntas médicas obrigados, porque eles acham que não têm que fazer juntas médicas, que não é a função deles fazer juntas médicas, que aquilo aquilo é uma punição que alguém lhes pôs em cima. Eu também te devo dizer outra coisa, eu também acho que as juntas médicas não devem ser feitas por eles, devem ser feitas por uma equipa multidisciplinar, que se calhar não deve ter só médicos, se calhar deve ter outras especialidades que consigam, de facto, valorizar a nossa funcionalidade. Porque um dos grandes erros das juntas médicas é que nós somos avaliados pela incapacidade e não pela funcionalidade. A tabela que é utilizada é uma tabela de incapacidade. O Estado português aprovou há 2 anos a tabela de funcionalidade. Muito provavelmente nenhum de vocês sabe, e estão na área da saúde, não é? Sim. E porquê? Porque não interessa, porque dá trabalho, não é? A outra já toda a gente sabe como é que se usa, agora a funcionalidade dá trabalho. E, portanto, como de facto nós somos uns tipos chatos, nós já chamamos a atenção do bastonário, da diretora-geral, da senhora ministra, já chateámos a cabeça da ministra da Segurança Social,
da Secretária de Estado da Deficiência e vamos moer-lhes o juízo todos os dias até as coisas ficarem em condições. Porque essa é o princípio da injustiça. Não é? O princípio da injustiça é olharem para ti e darem-te 0,01. Estão a gozar comigo. Quando eu não andava, não mexia a perna esquerda, não mexo 3 dedos e continuo a trabalhar 10 horas e não via de um olho e estava a usar fralda. 0,01. O que é ótimo, é alta e loira e magra. Pronto, e de olho azul. Eu posso intervir? Isso foi em que data? 2014. Agora imagine eu em 2004. A Em mentalidade... 2004 eu fui uma grávida histérica. Imagine eu a recepção que eu tive. Também foi muito difícil o diagnóstico, foi muito complicado, andei para aí um mês e tal, corri toda a medicina interna, corri tudo, e depois foi a doutora Rosa Cruz que disse, não, anda cá, vamos fazer um TAC. Isso só pode ser uma doença degenerativa, anda cá, vamos ver. Pronto. E foi ela que me fez um TAC e disse, isso deve ser esclerose múltipla. E então o doutor Rui fez-me a punção. Porque andei imenso tempo, um cheiro horroroso, que devia ser hormonal, aquilo não se parava ao pé de mim, eu tomava banho e estressando, ou era psicológico ou qualquer coisa, era terrível. Também foi um diagnóstico muito complicado, o meu. O meu foi rápido. O meu foi muito complicado, cada vez com mais contraturas, dificuldade respiratória, da marcha, foi bastante complicado na altura. Na altura falava muito. Então, deixem-me só, nós temos que acabar, nós já passámos a hora bué, mas não faz mal. Mas nós entramos tarde, a nós conversa está boa. É menos uma hora, exatamente. Mas agora é 18 horas. É verdade. Aquilo estava marcado para a hora de acabar, que era às 6h30, mas era às 6h30 do continente. Nos Açores ainda não são 6h30, portanto não pode acabar ainda. Mas deixem-me só agora referir aqui a parte da colaboração da SPEM com as outras entidades, nomeadamente com o GEM, que é o Grupo de Estudos da Esclerose Múltipla, são os médicos neurologistas especialistas em esclerose múltipla, com a Sociedade Portuguesa de Neurologia, com o Conselho Português do Cérebro, e isto dá-vos uma ideia da capacidade que a SPEM tem de interagir com todos os atores que, ao fim e ao cabo, lidam connosco. Também lidamos com a Sociedade Portuguesa de Fisiatria, também lidamos com a Sociedade Portuguesa de Urologia, enfim, somos nós pelo estatuto que a SPEM foi ganhando ao longo dos anos, não se esqueçam que esta é uma iniciativa de doentes que começou há 35 anos. E o mais interessante, agora esta vocês vão mesmo ficar de boca aberta, não é? Porque quem criou a SPEM achava que tinha esclerose múltipla e que andavam a gozar com ela. Ela era um bocadinho como tu, não é? Pronto, ela no caso dela, também para além de ter todos os teus atributos, era baronesa, não é? Baronesa de Beck, que vivia em Sintra. E então, e os médicos, senhora baronesa, não, você não me cheira que tenha essa doença. Mas eu estive num congresso na Bélgica e eu venho de lá convencida que tenho esta doença. E, portanto, como eu estou convencido que tenho esta doença, vou criar uma associação para estudar esta doença e para chamar a atenção para esta doença. Vocês andam todos aí a chutarem para outros diagnósticos, mas eu estou convencido que tenho esta doença. E foi ela que criou a SPEM. Infelizmente, ela não viveu para usufruir da SPEM, porque faleceu de um cancro, daqueles cancros muito, muito malignos e muito rápidos, ainda antes de conseguir perceber se tinha esclerose múltipla ou não. Mas o que é um facto é que foi a força dela e foi sobretudo a crença dela de que era preciso estudar mais, era preciso chamar a atenção dos clínicos, era preciso chamar a atenção da sociedade para esta doença, que fez da SPEM aquilo que ela é hoje, não é? E foram os seus filhos que foram os primeiros sócios da SPEM e que foram os primeiros dirigentes da SPEM
e que puxaram a carroça numa altura muito difícil da SPEM, não é? Ou seja, estão um bocadinho como vocês aí nos Açores, estão a puxar a carroça do início da SPEM aí nos Açores. Mas isto para vos chamar a atenção de que nós temos toda a capacidade para mover a montanha. E, aliás, este ano o Congresso chama-se Mover a Montanha porque nós acreditamos que todos juntos somos capazes de mover a montanha. Todos juntos somos capazes de criar condições para que nos olhem como cidadãos. E cidadãos no centro, que precisam de atenção, precisam de ajuda para não perder a sua dignidade. Não é? Portanto, nós sozinhos não conseguimos, tem que ser em equipa. E a equipa temos que nos ajudar entre nós e e tem os nossos terapeutas que nos ajudar também. Não é? Os nossos médicos. E por isso mesmo a SPEM tem esta relação de grande proximidade com todos os médicos que connosco lidam. Aliás, amanhã vamos ter sessões de psicologia pela vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, que acarinhou a nossa iniciativa, aceitou o nosso convite e amanhã está disponível para consultas one-to-one. Os psicólogos são muito importantes numa equipa multidisciplinar na nossa patologia. São fundamentais, não são... São muito importantes. Porque uma das partes que enfraquece mais depressa, quer a gente queira, quer não, é exatamente a parte psicológica, ou seja, nós acreditarmos que somos capazes. Essa é a parte que falha mais depressa. Primeiro que as pernas, falha a cabeça, não falha... E o doutor Pedro, de certeza absoluta que sabe isso. Eu também gostava de lhe perguntar o seguinte: como é que seria possível montar uma estrutura, um centro de excelência nos Açores para o tratamento da esclerose múltipla? Acha que isso seria possível? Seria desejável? O que é que lhe parece? Porque os centros de competência, os centros de excelência, foi uma das recomendações do Consenso Nacional da Esclerose Múltipla que foi apresentada há 2 dias atrás. Assim, claro que seria muito importante, mas por centro de excelência significa ter todas as valências disponíveis, é isso? Conseguir Exatamente. Conjugar tudo no fundo, todo o apoio multidisciplinar que o doente com esclerose múltipla necessita, é isso? Exatamente. Pois, isso seria muito importante. Claro que nós nos Açores temos sempre a limitação do pessoal, é sempre uma dificuldade, não é? Por exemplo, estamos a falar aqui de psicólogos, por exemplo, ter no hospital o apoio de psicólogos é complicado, não é algo que nós consigamos ter assim de um momento para o outro, não é algo que esteja assim disponível, que se consiga fazer. Claro que seria importante, mas se calhar, dado também as limitações não, as características geográficas, se calhar faria sentido ter um centro para toda a região, por exemplo. Nós, por exemplo, já recebemos muitos doentes de outras ilhas, mas há doentes que são seguidos no Faial, há doentes que são seguidos na Terceira. Se nós estamos a falar aqui de 2 casos, destes 2 casos, quer da enfermeira Silva, quer também da doutora Hélia, são casos que tiveram provavelmente, mesmo dentro do que nós temos para oferecer da esclerose múltipla, o melhor acompanhamento possível, ou seja, isto seria muito pior para uma pessoa que tenha uma doença destas, por exemplo, na Graciosa. Claro. E mesmo noutra parte qualquer da ilha, não há conhecimentos, nós estávamos no meio... Exatamente. Sim, exatamente. A enfermeira Silva tem ou seja, não só a ilha é importante, mas dentro da própria ilha há uma grande discrepância dos cuidados oferecidos entre os diferentes sítios, exatamente, por exemplo. A gente no meio teve bastante dificuldade. E em relação à equipa, o Dr. Pedro sabe que eu falei na altura, a equipa de neurologia, a gente envolveu a equipa toda dos neurologistas, o senhor sabe, e também da medicina física, a gente conseguiu envolver toda a gente. Agora, é lógico que, por exemplo, a psicologia é fundamental, mas é mais difícil. Os fisioterapeutas também envolveram-se, mas também é difícil eles criar uma... E há muitos locais onde não há um apoio da fisioterapia, como há, por exemplo, em Ponta Delgada. Isso é muito frequente, claro. Temos essa dificuldade e essa limitação mesmo. Mesmo assim, eles têm dificuldade em dar apoio, a disponibilidade e o tempo, porque não têm grande capacidade de resposta.
Tem Sim, mesmo em Ponta Delgada, exatamente, mas há sítios, ou seja, mesmo um doente que seja avaliado e que seja feito um programa de reabilitação, há locais nos Açores onde tem dificuldade até a cumprir esse próprio programa, por falta de recursos. no Nordeste, venha para aqui. Pois, exatamente. Ou seja, estamos a falar de fazer 40 km ou 50, parece pouco à luz do Exato. continente, mas É, nas nossas estradas é bastante, e estamos a falar de, ainda por cima, para um doente que já pode eventualmente ter algum grau de incapacidade, ainda pior será esta situação, não é? e já não falando no transporte de ambulância, nos tempos de espera e no regresso e nas voltas e a alimentação às vezes é meia-dia, 1 hora, 2 horas e eles estão lá à espera sem comer nada, que os venham buscar. Essas coisas assim, isso já é coisas que eles... Claro. Exatamente. Ou seja, claro que é muito importante fazer um centro que fosse capaz de conjugar todas as valências, mas também é preciso pensar um bocadinho que estes doentes, ou a grande maioria deles, não vão poder deslocar-se a esses centros todos os dias. Portanto, é preciso pensar também numa solução Local, claro. ou seja, local, A nossa exatamente. realidade é sempre diferente da realidade do Exato. continente. Claro. Sempre. Isso julgas tu. É porque a realidade do continente tem muitas realidades, é um bocadinho como... A realidade de Lisboa não é a mesma realidade. Exatamente. de Eu Portugal. posso dizer que Portugal está cheio de nordestes. Pois, Ou imagino. seja, e é de facto uma diferença brutal daquilo que é o acompanhamento das pessoas aqui em Lisboa, não é? E mesmo em Lisboa é diferente de centro hospitalar para centro hospitalar, daquele que é o acompanhamento na província. E Olha, às em vezes... Lisboa eu adoro o Dr. João Sá, que ele é um senhor, ele abre umas portas de consultório e diz-me assim, fofinha, linda, tu estás cada vez melhor. E eu adoro porque ele está-me sempre a chamar coisas boas. Não, mas ele é um galanteador, não é? Ele é um fofo. Se me é permitido, eu gostava só de chamar a atenção para uma característica que me parece ser muito importante nesta delegação da SPEM que se está agora a criar para a Ilha de São Miguel e para as demais dos Açores. É que é a necessidade de se recorrer à informação que está disponível para lá da distância. Isto é, para além das diferenças de acesso dos doentes com esclerose múltipla aos centros principais, e como eu disse logo no início da minha intervenção, há 3 hospitais na região autónoma dos Açores, mas estão em 3 ilhas, o resto é centro de saúde, além da dificuldade de se recorrer dentro de uma ilha, o que caracteriza os Açores é serem um arquipélago, e ainda por cima um arquipélago que ocupa da zona da Ilha de Santa Maria, a ilha que fica mais ao sul e mais ao ocidente, até às Flores, que são, e mais ao oriente, peço desculpa, às Flores, que são o ponto mais ocidental da Europa, e ao Corvo, que fica mais acima, é tão grande quanto a distância que vai da Ponta de Sagres a Valência do Minho. Só que no continente há a possibilidade de se fazer isso de bicicleta, a pé, de autocarro, de comboio, de carro, de outras maneiras. Nos Açores só há a possibilidade de se fazer de avião. Precisamente por isso, parece-me que a delegação da SPEM nos Açores, ou as delegações da SPEM nos Açores, uma vez que já existe uma na Ilha do Faial, têm de procurar dinamizar ao máximo a circulação da informação por via telemática, por via informática. Isto é, isso pode ser útil para a SPEM em geral e é fundamental para os Açores. É garantir que quem está em qualquer sítio consegue aceder à informação, apoio à distância, porque às vezes pode não estar ali ao pé o tal abraço amigo que a doutora Hélia falava, ou o médico que está mesmo ao lado, mas está a informação, pode-se pôr dúvidas, pode esclarecer. E, portanto, se nós conseguíssemos que essa informação fosse concentrada e que fosse posta a circular de fácil acesso, acho que isso seria uma grande mais-valia para a SPEM geral e para a sua delegação, para as suas delegações nos Açores. Portanto, era um desafio que eu fazia, era que investissem nessa divulgação de informação, com a produção de materiais pela SPEM e com a concentração de pontos de difusão de informação por via informática.
Acho que isso necessita tudo o que a gente... Margarida, eu vou-te surpreender. Já existe. É o que faz ser acabada de chegar ao clube? Não. Pois, está bem. Não te consideres menos que os outros. Nós lançámos... Sou mais recente, sou a mais velha daqui destes 5 e sou a mais recente, não, mas deixa-me dizer-te, porque... Na parte dos utentes, só na parte dos médicos. Nós propusemos ainda no tempo pré-pandemia ao BPI um projeto que se chamava Enlace Itinerante e que estava assente num veículo que iria visitar as pessoas com uma equipa multidisciplinar e iria à casa das pessoas fazer a intervenção e ao fim e ao cabo, era o centro especializado que se deslocava ao redor das pessoas, tinha um assistente social, tinha um fisioterapeuta, tinha um terapeuta ocupacional e tinha uma assistente social. Portanto, a equipa tinha estes 4 valências. Além disso, depois também tinha uma ligação a outras especialidades, nomeadamente a médicos neurologistas, caso fosse necessário, através da nossa rede de contactos via GEM. Veio a pandemia e nós vimos-nos quase na obrigação de dizer, bom, agora o que é que a gente faz ao automóvel? Não é? Felizmente não tínhamos comprado o automóvel. E o que fizemos foi uma coisa absolutamente fantástica, que é ao fim e ao cabo, transformar o telemóvel em acesso à informação. E o que é que nós fizemos? Adquirimos tablets, adquirimos internet móvel e distribuímos a pessoas pelo país inteiro. Neste caso, temos pessoas de norte a sul. Tínhamos uma intervenção pensada para 15 pessoas. De repente passou para 30, não é? Ganhou escala. E esta equipa que ia à casa das pessoas continua a ir à casa das pessoas, só que vai de forma digital. Okay? E ao ir de forma digital, aquilo que está a acontecer é que há intervenções que, obviamente, de fisioterapia, etc., que necessitam manipulação, não é? Essas aí ficaram mais condicionadas. Mas mesmo essas, com a ajuda dos cuidadores, nos casos em que há cuidador, ou então com a própria ajuda da pessoa, e com o desembaraço da pessoa, eles conseguem fazer a intervenção. Ou seja, nós estamos a fazer neste momento terapia da fala à distância, estamos a fazer terapia ocupacional à distância, estamos a fazer psicologia à distância, estamos a fazer fisioterapia à distância, e apoio judiciário também à distância. Posso só fazer uma pergunta, Sr. Presidente? Pode, com certeza absoluta. Quando diz de norte a sul, claramente não está a pensar na dimensão atlântica. Não estou, não, é um facto. Das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Ficámos pelo continente. É possível estender essa missão, missão às regiões autónomas? Pronto. Aquilo que eu te vou dizer é, isto é um projeto piloto, não é? Foi um prémio que ganhámos. Isto era para a região de Viseu, isto era dentro daquele que era o programa BPI Rural. Portanto, tinha aqui algumas implicações geográficas, não é? Portanto, tínhamos que ir para a ruralidade e as pessoas que estão escolhidas são pessoas que estão na ruralidade, ou seja, são pessoas do Nordeste, pessoas que estão lá longe, não é? Dos grandes centros. E o que aconteceu foi, quando nós lançámos esta ideia, com uma métrica de avaliação. E estamos a avaliar todos os passos do sistema. Até porque para nós era uma novidade fazer as intervenções telemáticas, não é? Os nossos técnicos não estavam preparados para isso. Portanto, para eles também está a ser um processo altamente criativo e de literacia digital acelerada, não é? Porque eles próprios têm que aprender e têm que conseguir transmitir às pessoas que estão do outro lado, que também têm uma literacia baixa e têm que os ir ajudando, não é? Nós temos uma equipa técnica com um informático que também fez já o circuito de todas as casas para dar alguma formação in loco às pessoas, não é? E ele vai circulando no país fazendo o refresh da formação. Mas, portanto, aquilo que eu te posso dizer é que a SPEM não vai abandonar este projeto e vai estendê-lo ao país todo.
não é? Porque a experiência que estamos a ganhar este ano é absolutamente vital para aquilo que vai passar a ser a intervenção SPAM. A intervenção SPAM vai deixar de ter fronteiras, não é? Isso é muito bom. E vamos tentar, e vai fazer outra coisa, que é, neste momento, a intervenção SPAM terapêutica estava muito concentrada em Lisboa, não é? Tinha alguma no Porto, tinha alguma em Coimbra e tinha alguma em Leiria. E em Faro também tinha alguma intervenção. Mas o grosso era de facto Lisboa. Hoje, aquilo que acontece nesta equipa de intervenção, esta equipa de intervenção está nos sítios mais variados. O fisioterapeuta está no Porto, também há fisioterapeutas de Lisboa, há fisioterapeutas de Leiria nisto, há psicólogos em Lisboa, psicólogos em Leiria, ou seja, os próprios terapeutas podem estar perfeitamente, não interessa o sítio onde estão, não é? Claro. E, portanto, isso é uma vantagem, isso é absolutamente uma vantagem. Pronto, o que eu te posso dizer é que a SPAM já ganhou 2 anos seguidos, num ano ganhou o prémio da saúde sustentável, este ano ganhámos a menção honrosa na escalabilidade e para o ano vamos ganhar o grande prémio da sustentabilidade, porque vamos pegar neste projeto e vamos candidatá-lo e de certeza absoluta que vamos sair de lá com o caneco, porque isto agora a malta ganha canecos e começa a viciar-se do caneco, não é? Só posso dar os parabéns. Não, obrigado. Mas já agora, não se vai esquecer da gente aqui, vai incluir-nos nesse programa. Deixa-me dizer-te o que é que a gente fez. E hoje também isso já foi referido noutros painéis e sobretudo nas discussões que houve ao longo do dia. A pandemia trouxe muita coisa má, não é? Mas trouxe uma coisa à SPAM absolutamente fantástica. Foi, por um lado, a própria organização passou a acreditar em si, não é? Como conseguiu, de facto, ter uma resposta absolutamente fora da caixa à pandemia, ganhou uma autoconfiança e uma autoestima como nunca teve. Portanto, esta malta, eu agora tenho que lhes pôr limite de velocidade, não é? Porque eles desatam a acelerar. Por exemplo, este congresso é uma maluquice. Fazer um congresso com 3 salas separadas, paralelas, a funcionar ao mesmo tempo, com uma regia instalada aqui na SPAM. Vocês não imaginam a delícia que isto é. Eu nunca fiz isto na vida, mas olha, estou aqui. E os técnicos da plataforma onde está a funcionar o congresso não queriam acreditar que era uma organização completamente amadora. Eles só trabalham com organizações profissionais, neste caso de vídeo, de streaming e de gestão das sessões. E, sabes, mas são vocês que vão fazer. Então você é moderador e também vai estar a fazer a gestão da... Qual é o problema? Eu já fiz isso tanta vez. Eu aqui em casa, para organizar as nossas coisas, tenho que fazer tudo. Mas olha, não se preocupe, que eu já ensinei a malta toda e, portanto, se eu claudicar, eles já também sabem. Não é? E tem que ser assim. Eu acho, Sílvia, eu acho que nós temos que ter a humildade de ajudar os outros e sermos capazes de perceber que a nossa função é criar sustento para que os outros possam tirar o melhor de si, não é? E, portanto, esta organização na SPAM, pelo menos esta direção, é a direção da pirâmide invertida. Não é? Os diretores só servem para arranjar as ferramentas para a malta desabrochar e crescer. Portanto, os Açores peçam, nós vamos escavar tudo o que houver para vos dar as ferramentas para vocês desabrocharem e terem... Isso que eu ia dizer, aqui sabe há baixo nível económico e normalmente essas pessoas que têm patologias muito cedo, é o que eu digo em tom de brincadeira, estão no rendimento mínimo e não têm grande poder económico. E a nível de conhecimentos informáticos, agora até os filhos ensinam, até a minha filha me ensina a mim, que veio-me aqui pôr os auscultadores, pronto, por isso não é preciso muito, os filhos ou os netos ajudam, só que a nível de acesso económico há muita limitação. E a nível de instrução, se calhar também, um bocadinho. Deixa-me dizer,
Isso é verdade, isso é verdade. Formação aqui, formação e também acessos, ou eu não digo dar às famílias, ou alguma equipa que se predisponha, centro de saúde ou coisa, para entrar em contacto e dizer, ou as famílias, eu não sei como é que vocês se decidiram, e para tirar proveito do material, e não para julgar, nem para brincar, nem para essas coisas todas, e para tirar proveito e tirar as dúvidas, estas consultas que sejam necessárias, que as pessoas sintam necessidade de marcar uma consulta e ter essa consulta em privado com um psicólogo, com um neurologista que tenha disponibilidade de fazer essa consulta através da SPEN. Claro, deixa-me dizer-te o seguinte, para nós estes tablets foram todos cedidos às pessoas, elas não estão a ouvir, mas quando terminar o projeto, obviamente o destino será elas usufruírem daquele equipamento, porque para todos os efeitos aquele equipamento já vai ser fundamental para o resto da vida deles, não é? Já. Pronto, e portanto o objetivo é nós termos muitos equipamentos destes e sermos capazes de polonizar toda a nossa comunidade com os meios digitais de maneira a que ela se possa juntar. Até porque, se vocês forem consultar o site da Federação Internacional, a Federação Internacional escolheu para os dias mundiais, o deste ano, 2020, 2021 e 2022, escolheu o mesmo tema. E o tema é conectividade. Vamos ligar a nossa esclerose múltipla. Okay? E, portanto, a SPEM só tem que fazer o que lhe mandam. E, neste caso, faz com gosto e acha que é uma fantástica ideia esta iniciativa e, portanto, não tenhas dúvidas nenhumas que vamos trabalhar, proponham as vossas ideias e vamos arranjar... Nós precisamos muito da ajuda neste momento dos neurologistas, muito da ajuda dos neurologistas. Nós precisávamos que vocês nos mandassem... Estão-me a ouvir? Sim. Estamos. Precisávamos que vocês da SPEM nos mandassem panfletos, aqueles flyers sobre a SPEM, para as pessoas terem um bocado a noção de que é que existe e pedir ajuda aos neurologistas de São Miguel e levar os neurologistas a falarem com os seus utentes. Ok, então eu vou passar aqui um bocadinho. Estás a ver este estante aqui atrás de mim? São É isto que tu queres? É isto que tu queres? Manda para ele. É isto que tu queres? Ok, pronto. H10 ao cuidado de Pedro Lopes, Serviço de Neurologia. Não, opa, não custa nada. A malta mete isto num contentor, está aí em três semanas, não é? E, portanto, ouçam, é só pedir. Não custa nada pedir. E peçam. Porque eu acho que, mesmo em termos digitais, é mais fácil a gente conseguir reunir com as outras pessoas que também têm esclerose múltipla, porque é assim, se eu tenho vergonha de ter esclerose múltipla e que não quero que ninguém saiba, mas tenho as minhas dúvidas, eu chego aqui e faço isso. Claro. Eu não mostro a minha cara e continuo a pedir as minhas dúvidas mas não tenhas dúvidas, por exemplo, este ano a congresso foi organizado desta forma exatamente para todas as pessoas poderem ser incógnitas e estarem a passear de sala para sala, entrar, saírem, e ninguém as conhece. E irem espreitar tudo. E foi feito desta forma exatamente por causa disso. Isso é importante as pessoas terem... acaba-se por ter também a tal história, o Covid trouxe coisas muito más, mas também trouxe coisas boas. E o facto da gente ter um acesso mais largo, mesmo as pessoas têm que ter a ideia de que podem ser mais independentes. Mesmo uma pessoa que está com uma mobilidade reduzida, está em casa, pode fazer as compras, pode tentar ajudar nessa parte também, pode ver o mundo, pode sair de casa sem andar. É isso, a internet é fundamental nesse sentido, além das consultas disso, e quebrar a solidão, o isolamento. Acaba por a pessoa ter acesso tem um ângulo mais largo a nível. Mas agora nós precisamos daquele. Aquele leva os seus meninos a perceberem que tem alguém que quer fazer um partido do Chega.
Nós não usamos essas siglas. Isso é graças a Deus. Não, a gente não usa essas siglas. Connosco é mesmo. Agora nós somos o partido do doente no centro. Oh, amigo, nós é que temos que ser o centro da sua atenção. Pá, esqueça lá o resto da floresta. Quando está connosco na consulta, nós somos o centro da atenção. É? E os amigos do hospital, pá, esqueçam lá de andar a mandar as pessoas para 30 sítios diferentes, depois as pessoas perdem-se, depois têm dificuldade de caminhar e depois não sabem onde é a casa de banho. Depois... Não, pá, convida-nos para uma zona do hospital, para um conjunto do hospital. Pode ser, olha, por exemplo, pode ser a aula pediátrica, não me chateia nada que tenha lá jogos e tenha lá brinquedos, tenha lá essas coisas todas. Pá, e vão lá os especialistas todos. E a malta está ali, conversamos uns com os outros, somos atendidos, vamos ao hospital, resolvemos 2 ou 3 assuntos, e não é aquilo que acontece hoje em dia, em que não conseguimos resolver assunto nenhum, porque andamos para trás e para a frente, e depois desmarcam-nos, e depois mandam-nos para sítios onde não há solução. Eu vou-vos contar uma experiência que eu fiz, porque já desconfiava que não era fácil, não é? Eu tenho a felicidade de ter a ADSE e, portanto, um doente de esclerose múltipla com a ADSE já percebi que é um felizardo, não é? Porque faz uma vida diferente, com qualidade diferente. Mas eu entendi que devia fazer aqui o caminho das pedras e pedi à minha neurologista que queria ir para Alcoitão pelo SNS, em vez de pagar pela ADSE. E ela, Alexandre, quer mesmo? Eu quero ver como é que é, quero perceber. A minha neurologista aqui em Cascais fez-me uma carta para a médica do centro de saúde. Não é? Minha médica de família, que eu também não tenho médico de família porque não mereço. Mas não mereço eu, nem merece metade da população portuguesa. Mas nós nos Açores todos estamos. Pronto, estás a ver? Portanto, já estás no paraíso. A seguir, essa médica que me calhou, uma qualquer, olha para aquilo e diz assim, está bem, então eu vou-lhe passar uma consulta de fisiatria. Imaginem vocês onde? No Hospital de Cascais, que era de onde eu tinha vindo. Chego ao Hospital de Cascais, faço a consulta de fisiatria numa fisiatra que nem olha para mim. Olha lá para o relatório da médica, olha para não sei o quê, muito chateada, e lá passa, sim senhora, faça isto, faça aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Volto para o centro de saúde, outra médica diferente. Não é porque eu não tenho médico de família, outra médica diferente. Olha para aquilo e diz assim, que chatice, lá estou eu a fazer trabalho burocrata de passar uma guia para este amigo e fazer fisioterapia a Alcoitão. Não é? Bom, eu chego a Alcoitão, porque eu pedi Alcoitão, disse assim, não, eu quero ir para Alcoitão. Chego a Alcoitão, reconhecidamente o melhor centro de reabilitação do país, apresento-me a Alcoitão. Vocês querem saber o que é que aconteceu a Alcoitão? Querem se rir? Eu moro a 4 km de Alcoitão. Eles mandaram para Cascais. Mandaram para Cascais. Não, pois é. Mas olha, nós vamos ter que o internar. Porque o acordo que temos é para residentes, para internados, não é? Portanto, você vai ter que estar aqui internado para fazer as 20 sessões de fisioterapia. Eu olhei para ele assim. Mas Diz o meu filho, 16 anos, what the fuck? Então andei eu a fazer este zigue-zague todo, chego aqui em cima e vocês dizem-me que eu tenho que ficar internado. Então, mas eu moro ali embaixo. Eu acho que não preciso vir aqui dormir. Não é? Pronto, é para vocês perceberem. É para vocês perceberem como nós não estamos no centro. Porra! Nós estamos a léguas do centro. E é isto que tem que mudar. É de facto, e para mim foi revelador este percurso, não é? Porque, para já eu prestei-me a isso, não é? Disse assim, pois, então vamos lá ver. É porque depois cada uma destas coisinhas tem dificuldades que vocês não imaginam, não é?
Porque para estacionar no hospital pagas. Por acaso eu não pago, não é? Mas uma pessoa que pagasse, pagava, não é? Para estacionar em Cascais, pagas. E não arranjas lugar, não é? E nestas coisas Pelo perdes. menos em São Miguel não se paga. Pronto, estás a ver? E depois levas, além de andares à procura, meia hora do lugar para estacionar, chegas ao centro de saúde, tem que esperar. Pois, você não tem médico de família, tem que esperar. Manhã inteira. Não é? 2 manhãs inteiras. Eu esperei, estive lá, estoicamente, 3 horas cada um dos dias. Para depois, por acaso o Hospital de Cascais foi bom, porque quando cheguei à hora marcada com a fisiatra, sim senhora, não tive que esperar, foi rápido. Mas, se tivesse o azar de ser outro hospital qualquer, se calhar a consulta era daí a não sei quantos meses. Agora imaginem como é que isto é excesso. Isto não é excesso coisa nenhuma. Isto é castigar, isto é um castigo. Isto não é excesso nenhum, isto é um castigo. Não é? Toma lá uma pranchadelazinha, querias fisioterapia, levas, mas é uma... 2 meses internado no Alcatão. Fazer 2 meses internado no Alcatão. Mas a fazer fisioterapia. Mas a fazer fisioterapia, sim, claro. Mas tinha que ser internado. Não há de facto lógica no sistema. E pronto, mas o que eu vos posso dizer é que nós somos muito chatos. Eu, pelo menos, sou chato. Comigo eles não fazem farinha. Podem fazer muita coisa, mas levam resposta, e levam resposta grossa, porque eu sou mesmo assim, pronto, se calhar, mas esta já não é da doença, já era assim antes da coisa, portanto, já era um tipo combativo, já era um tipo que não tinha medo da luta. Não. A minha psicóloga, eu tenho uma psicóloga fantástica, que tem que ter uma psicóloga fantástica para maturar, pago-lhe para ela maturar. E às vezes ela paga-lhe para dizer que apetece-me matar pessoas e ela diz, não podes, querida, e pronto, está bem. E a minha psicóloga diz que não é uma vergonha a gente pôr-se em primeiro lugar. É isso que a gente tem que pensar, tem que se pôr em primeiro lugar. Sim, e tem toda a razão. Aliás, uma das razões porque eu acho que a doença agora alastrou, e alastrou nesta última parte, foi exatamente porque eu não me quis pôr em primeiro lugar. Não é? Estava muito preocupado com as consequências do diagnóstico, então andei a tentar arranjar a minha vida de maneira a que não prejudicasse a família, que não prejudicasse, mas foi estúpido, devia ter guardado um espaço para mim. E a doença aproveitou-se disso, infiltrou-se, bumba, não é? E estragou. E pronto, mas de facto esta é uma doença que só se combate com a nossa atitude. A medicação é muito importante, mas é para baralhar a doença, não é? A medicação basicamente o que faz é põe a doença meio grog. Mas ela está cá e se nós fraquejarmos, ela arranja caminhos para ir progredindo e para nos estragando aqui o nosso sistema nervoso central. Não sei vocês, mas eu frequentemente eu esqueço-me, não quero ter doença, esqueço-me que tenho, pronto, faço de conta. Eu estou numa bolinha cor-de-rosa e vivo assim numa bolinha cor-de-rosa. Faço de conta que não tenho doença nenhuma e trabalho as minhas 10 horas todos os dias e não sei o quê, mas há dias em que a gente diz assim, caramba, eu não me consigo esquecer dela. Eu costumo dizer, e a enfermeira Silvia sabe disso, eu costumo dizer, eu tenho a esclerose múltipla, ela não me tem, mas não é bem assim. Às vezes ela consegue ter, é como se fosse uma dupla personalidade, e às vezes ela ganha. Quando abres o flanco, quando tu não tomas conta de ti, é exatamente esse o terreno que ela gosta. Ok, o gajo está-se a... dupla personalidade. Ele está-se a desleixar. Olha, bora, amanhã não andas, jovem. Amanhã, já sabes. Não foste aos treinos, agora pagas. É um bocadinho assim. Comigo, então, é completamente assim. Eu fico sem conduzir, eu nem sequer consigo conduzir. Eu fico dentro do carro a telefonar ao meu marido para me buscar ao supermercado que não consigo sair de lá. Olha, aborreci-me muito e agora não consigo sair do supermercado. Pronto, a gente vai se rindo e não sei o quê, mas às vezes é muito desagradável. E é desagradável às vezes as pessoas não perceberem que a gente levanta-se,
Ou seja, a gente deita-se e não sabe como é que se levanta. Claro, claro. A gente levanta-se às 2 da manhã sempre. É por isso que nós... Mas... Uma das coisas que eu também digo às pessoas é, ok, nós temos que planear a longo prazo e viver a curto prazo.